O declínio de proporções meteóricas nos Estados Unidos abre cada vez mais espaço para a China, sendo apenas uma questão de tempo para o país asiático tomar o lugar dos norte-americanos. Com uma indústria latente, sociedade estável e alta competitividade, eles são os primeiros na linha de sucessão de potências hegemônicas globais. O rei está morto. Vida longa ao rei. Quem vive no mundo dominado pela visão ocidental nem imagina que a China já ocupou o papel de país mais próspero do mundo. Na dinastia Ming, entre 1368 e 1644, os chineses lançaram diversas expedições navais, anos antes das grandes navegações europeias, aumentando sua influência com outras nações. As bem estruturadas e movimentadas cidades mercantes da China proporcionaram o ápice econômico em meados de 1820, quando o PIB dos chineses representava 33% do PIB global, bem à frente dos 14% vindos da Europa e dos 3% vindo do ZEWA. Na história mais recente, a China usou do planejamento a longo prazo e da paciência para chegar onde chegou. Vamos voltar um pouco no tempo. O líder supremo da República Popular da China, Deng Xiaoping, implementa uma série de reformas econômicas com o objetivo de abrir a economia chinesa para investimentos estrangeiros. Uma das mais populares foi a Zona Econômica Especial, onde empresas poderiam abrir fábricas e desfrutar de inúmeros incentivos. Além do mais, a mão de obra extremamente barata, regulamentações simples e um acesso abundante à matéria-prima tornou o preço de produção na China muito lucrativo. Aos poucos, os países desenvolvidos se desindustrializavam e moviam as fábricas para a China. Afinal, para que esse trabalho de produzir em casa quando se pode explorar um país de terceiro mundo e garantir muito mais lucro? Assim, surgiu uma espécie de roda simbiótica. Empresas moviam suas produções para a China, trazendo consigo muitos dólares. Com esse fluxo gigantesco de capital estrangeiro, o governo chinês investiu pesado em infraestrutura, expandiu benefícios fiscais e melhorou a tecnologia do seu país, tornando-o ainda mais atrativo para os estrangeiros. Enquanto o ciclo acontece, o Partido Comunista colocava muito dinheiro em pesquisas militares, científicas e civis, além de melhorar o grau de instrução e a qualidade de vida de seus cidadãos. Em 2001, a China entra para a Organização Mundial do Comércio, abrindo caminho para a maior integração econômica chinesa no comércio global. No mesmo período, registrou um crescimento notável no setor de tecnologia da informação e comunicação. Empresas chinesas como Huawei, ZTE e Lenovo se estabeleceram como líderes globais em equipamentos de telecomunicações, smartphones e computadores pessoais. Em 2003, as primeiras missões espaciais tripuladas foram feitas, e em 2008, sai praticamente ilesa da maior crise financeira do século. Em 2009, funda juntamente de outros países o BRICS. Em 2010, o supercomputador chinês Tianye 1A é considerado o mais rápido do mundo. Em 2014, o Alibaba Group realiza o maior IPO, oferta pública inicial, da história da Bolsa de Valores de Nova York. Em 2015, a China lança o Plano Made in China 2025 para impulsionar a inovação e a competitividade da indústria nacional em setores chaves. Em 2017, a China inaugura sua primeira base militar no exterior, em Djibouti, na África. Em 2018, a Huawei ultrapassa a Apple em vendas de smartphones e se torna a segunda maior fabricante de smartphones do mundo. Em 2019, a China realiza o lançamento do primeiro satélite 6G experimental, buscando liderança no desenvolvimento de tecnologias de comunicação de próxima geração. Em 2020, a China se torna o primeiro país a implementar uma rede 5G em larga escala. Essa expansão faraônica chinesa era menosprezada pelo mundo. Um dos poucos líderes que percebia a formação do colosso asiático era Donald Trump, mas já era tarde demais para agir. O mundo estava dependente da China. A simbiose ocorreu mais ou menos até o final da pandemia. E agora? Agora o dragão está pronto para colocar suas garras para fora. A hegemonia chinesa no mundo é feita através do tripé dinheiro, diplomacia e dominância. Dinheiro. Graças às suas imensas reservas de capital, os chineses são uma alternativa a países de terceiro mundo que buscam empréstimos. Quer construir um porto, mas o FMI não libera a grana? Pede para a China. Seu país não segue a cartilha da ONU? Pede dinheiro para a China. Os americanos estão te embargando? Pede dinheiro para a China. Vários países recorrem ao governo chinês para obterem capital. Em troca, eles contraem uma dívida que dificilmente será paga, prendendo esses estados na esfera de influência da China. Além do mais, alguns dão contrapartidas como a venda de matérias-primas mais baratas ou a concessão de portos ou bases militares. Essa política aumentou significativamente a presença chinesa ao redor do mundo. Diplomacia. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E a diplomacia chinesa sabe disso. Enquanto os Estados Unidos não atendem às reivindicações de vários estados,
A China coopta grandes nações produtoras de petróleo, como a Venezuela, o Irã e a Arábia Saudita. Utilizando-se dos BRICS, os chineses buscam reunir sobre um único bloco um grupo de países descontentes com o G7 e suas normas. Só em 2023, 19 países pediram para aderir aos BRICS, com uma frente ampla, anti-ocidental, sendo formada. Dominância. Na área do Mar do Sul da China, a expansão chinesa é impressionante. Além da construção de inúmeras ilhas militares e artificiais, a Marinha da China possui um impressionante número de 355 navios, sendo a maior do mundo. Aquela área é o coração do comércio mundial, com inúmeros navios cargueiros passando por lá. No âmbito estratégico, a China banca a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. Quanto mais tempo o conflito durar, mais os Estados Unidos e seus aliados mandam dinheiro para o leste europeu e enfraquecem suas economias. Sobra apenas uma grande pedra no sapato chinês. E essa pedra é Taiwan. A ilha, que já foi província chinesa, se prepara há anos para um eventual ataque. Antes de partir para sua dominância global, a China deve reconquistar aquilo que já julga ser parte integral de seu território. Os Estados Unidos, contudo, não só oferecerão apoio logístico, mas também tropas, avisando que entrarão no eventual conflito para defender a ilha, algo que pode facilmente escalonar para um conflito global. Ou seja, a China pode ir por tudo ou nada, mergulhando em um conflito que pode destruir tudo aquilo que conquistou até agora, ou ela pode tomar o caminho que eu acho que já está tomando. A China pode esperar. Como vimos até aqui, os planos chineses são de 20, 30, 50 anos. Basta eles esperarem que os Estados Unidos irão ruir, e o caminho estará livre para eles. Os americanos possuem uma dívida de 4 trilhões de reais com a China. As taxas de juros nos EUA estão cada vez mais altas, o número de empregos cai, crises identitárias e migratórias não param de surgir, e a população está dividida em níveis que se iguala ao período pré-guerra civil. Para acelerar o espiral de decadência, os chineses impulsionam a cultura da imbecilidade no EUA por meio do TikTok, garantindo assim que as futuras gerações sejam cada vez mais ignorantes e manipuláveis. Para se ter ideia da imensidade da guerra cultural, enquanto na China o TikTok mostra jovens entrando na faculdade, se tornando atletas, militares, músicos ou tendo um papel útil na sociedade, no EUA o app entrega conteúdos extremamente fúteis, prendendo jovens em um loop de imbecilidade, irrelevância e idiotice. Posto isso, o dinheiro é da China, a tecnologia é da China, o comércio é da China, o tempo é da China e o mundo é da China. Resta saber o que a China vai fazer com isso.